Olá. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 1 em cada 5 produtos industrializados consumidos no Brasil atualmente são importados. O impacto disso é negativo. Em 2011, o setor ficou praticamente estagnado e teve pouca participação no crescimento da economia brasileira. E as perspectivas para esse ano não são nada animadoras. Alguns segmentos já deixaram de fabricar por aqui, transferindo linhas de produção para países que oferecem condições mais favoráveis. Com isso, cresce a ameaça do desemprego. Diversas entidades se uniram em um movimento contra a desindustrialização, um grito de alerta contra diversos fatores que vêm dificultando a atividade no país. Essa ação é tema do programa de hoje, que recebe o diretor da FIEP, Biratã Giacomoni. Biratã, esse problema vem aumentando no Brasil? Veja, eu penso que para a gente mensurar isso, nós temos que historicamente buscar a informação de como chegamos a esse ponto. Há 10 anos atrás, nós tínhamos uma representação no PIB praticamente o dobro do que temos hoje. Então, a indústria vem perdendo ao longo dos últimos tempos a sua competitividade em função do custo Brasil como um todo, dos produtos importados. E para isso, então, no mês de novembro, outubro, novembro passado, a Confederação Nacional da Indústria, em ações, em junções junto ao governo federal, tentou modificar essa realidade. E essa realidade ela vem se formando, eu diria, com base no chão da fábrica. Os empresários de diversos segmentos, porque a questão da indústria ela é multifacetada. Você encontra desde indústria de ponta até as canalizações, as questões mais rudimentares, as questões digamos, da construção civil, você encontra até a tecnologia de telecomunicações de ponta. Então, mas mesmo assim a indústria reunida em sindicatos, em federações no Brasil, buscou soluções na sua base. Para isso, nós criamos em dezembro o Grito de Alerta. O Grito de Alerta é um movimento que vem se firmando e, evidentemente, o resultado dele é extremamente positivo, porque a presidente da República sentiu o que está acontecendo com a nossa indústria no Brasil e seguramente nos chamou para uma reunião em Brasília. Esta reunião tem como resultado algumas medidas que eu diria que são pontuais, não são medidas que solucionem o problema da indústria, que solucionem o problema do país, mas são medidas que vêm melhorar a condição momentânea, por exemplo, da questão da linha branca, desoneração, esse encaminhamento agora de baixar as questões previdenciárias. Tudo isso são medidas que vêm de encontro, vêm ajudar a questão industrial, mas são paliativas. Nós precisamos de uma questão parlamentar, de leis que definam, que alterem o custo Brasil como um todo. Nós temos outros assuntos também que dizem respeito à falta de competitividade, essa desindustrialização pela qual passa o país, que é o próprio câmbio. Então, faz anos que nós temos pedido ao governo as questões nossas de competitividade lá fora. Nós não estamos pedindo protecionismo, porque eu acho que o protecionismo é uma coisa que não vem, que não ajuda, que não colabora para o desenvolvimento industrial do país. Nós pedimos a igualdade de condições. Veja você, um exemplo bastante simples. Nós somos, no Brasil, o maior produtor de laranja do mundo e importamos suco de laranja da Turquia. Então, são questões difíceis, complexas, difíceis de ser compreendida. Então, o encaminhamento que foi dado a essa desindustrialização com o grito de alerta é o que está culminando nessa reunião com o governo federal, do qual acredito que serão tomadas medidas mais consistentes e não somente essas paliativas que já foram anunciadas. Tem indústrias que estão saindo do país? Sim. Eu citaria até uma tradicional paranaense, a Britânia, né? A Britânia era o orgulho dos paranaenses, né? Nós tínhamos na Britânia tudo, a sua fabricação. Hoje a Britânia produz, você compra um ventilador, um exemplo simples da Britânia, etc., ele vem pronto, da China, da Taiwan, do Vietnã, eu não sei até da onde, mas seguramente o parque fabril dela foi desmontado, né? Isso, gerando um desemprego. Gerando um desemprego, evidentemente. Essa questão do pessoal da indústria, nós vamos dizer assim, o Brasil está ruim? Não. Nós temos muito bem dito por você no início, a cada 5 produtos consumidos, um importado. Independente desses produtos que são importados, nós temos os produtos nacionais que são fabricados que têm componentes importados. Então, quer dizer,
nós entendemos que essa troca com o mundo se globalizou. Não tem como nós vivermos sem ele. Agora, não podemos ser sucateados aqui no nosso país em função do custo, por exemplo, da China. A China, um exemplo bastante simples, um trabalhador na indústria chinesa ganha $100. Um trabalhador, em média, na indústria brasileira ganha R$1.000. Com os custos indiretos, que é a folha de pagamento, ele vai para 2, ou seja, aproximadamente $1.300. Eu acho que é muito difícil você competir com produtos dessa natureza. Então, o que nós pedimos são medidas mais consistentes para a indústria brasileira. Para que esses trabalhadores que hoje estão na indústria, estão saindo da indústria, não acabem migrando, que é uma mão de obra altamente qualificada. São empregos de qualidade. Não estamos falando a questão da terceirização, estamos falando de empregos direto, entende? E eles acabam se perdendo ao longo do tempo. Por quê? Porque seguramente os nossos produtos deixam de ser fabricados, consequentemente esse pessoal vai migrar para o comércio, para a prestação de serviços, até para mercados internacionais. Tá certo. Em recente visita à Assembleia Legislativa, o presidente da FIEP, Edson Campagnolo, falou aos deputados durante a sessão plenária. O tema foi justamente esse, o problema da desindustrialização no país. Vamos acompanhar alguns trechos do discurso. Na década de 80, o setor industrial representava 27% do PIB. Hoje representa menos de 16%. Se continuarmos com isso, o que vai acontecer? Quando nós falamos da desindustrialização, nós já temos alguns componentes de determinados produtos e na cadeia de manufatura mais intensa que já não temos similar nacional. Há poucos dias, pelo menos eu assisti e vocês talvez devem ter ouvido falar, na abertura dos trabalhos do Congresso americano, o presidente Obama ocupou a tribuna por 3 horas e registrou que era necessário que o americano passasse a consumir produtos produzidos na América. Poxa, se o presidente dos Estados Unidos está conclamando o povo americano a consumir o produto deles e que vai sobretajar os produtos importados, inclusive daquelas indústrias americanas que estão com as suas plantas industriais lá na China especificamente. Quer dizer que se o presidente Obama faz esse clamor ao povo americano, por que nós não podemos fazer esse mesmo convite, essa mesma convocação? Absolutamente não é nenhuma crítica ao comércio e às relações internacionais, que elas devem acontecer. Agora, se nós continuarmos nesse caminho, gerando emprego em outros países em detrimento da indústria nacional, isso é inadmissível. Quando estávamos nos mobilizando junto com os trabalhadores para fazer uma grande concentração aqui na cidade industrial, onde várias indústrias foram ali procuradas, me chamou a atenção uma indústria que ela é da cadeia automotiva e grande fornecedora na linha de autopeças. Tem 2.823 funcionários. Veja, é um número significativo. Essa indústria, ela fabrica cabeçotes e peças do setor automotivo. Ela já está com uma planta na China, pronta para fabricar, gerando mais de 1.000 empregos lá, e vai trazer a peça para cá e vai fornecer a montadora nacional. Poxa, essa é uma empresa, 1.000 empregos. Ou nós vamos fazer algo urgentemente, ou senão a gente vai ficar passivamente, de braços cruzados, percebendo que essa questão da desindustrialização vai entrar em todos os níveis. Se hoje a gente está preocupado com a indústria, e a CUT aqui, através do Rony, traz essa preocupação, já daqui uns dias vai para os serviços, daqui uns dias vai também para o comércio e vai também para a agricultura. A preocupação não é só da FIEP, é também de todo o G8, que dentro do estado do Paraná está preocupado com toda a cadeia da produção e da geração de emprego. Biratã, o presidente deu um dado aí. Em 1985, a indústria é responsável por 27% das riquezas produzidas no país e deve fechar 2012 abaixo de 15%. Isso é preocupante? Olha, o dado oficial nós temos que em 2011 fechou a 15,7%, dados oficiais divulgados agora. E a tendência é cair, né? A tendência é fechar abaixo de 15% e, consequentemente, ir diminuindo. Então, o nosso grito de alerta, o momento, o ápice do nosso movimento é agora.
ou sensibilizamos o governo federal a tomarem medidas definitivas, medidas parlamentares, mensagens ao Congresso, ou então nós vamos acabar numa situação, eu considero até um país que não tem, um país que não é autônomo. Eu acredito que nós não podemos viver de prestação de serviço, um país com a tradição que tem o Brasil. Quais são os pontos principais aqui que tem que mexer? Carga tributária, o que mais? Principalmente o custo do Brasil, né? A carga tributária, sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje 59 impostos, alguns deles em cascata. Nós temos uma guerra fiscal. Eu citei o exemplo da Britânia, quer dizer, me permita voltar. A Britânia importa seus produtos pelo porto de Vitória. Então, quer dizer, nós temos uma guerra fiscal entre os estados. Então, há que se ter... O governo, desde o tempo do Fernando Henrique, se compromete das reformas políticas, da reforma tributária, da reforma fiscal e da reforma trabalhista. Nada disso sai do papel. Então, isso realmente é preocupante. Acredito que nós devemos, com este nosso movimento, com esta mensagem da presidente, eu acredito que as coisas comecem a mudar. Eu acredito que começamos a caminhar para uma solução. Talvez não uma solução definitiva como a indústria quer, mas muito melhor do que temos hoje. Tá certo. Rápida pausa. No próximo bloco a conversa sobre desindustrialização continua. Já voltamos.